Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Anderson, sou seu professor aí de matemática aí do primeiro ano e vou ministrar para vocês agora sobre a teoria de conjuntos, tá certo? Antes de mais nada, eu queria fazer algumas apresentações das nossos slides aqui, tá? Vocês têm aí, deve estar estreando aí, na verdade, o olho de Tandera, né? Por que, professor, o olho de Tandera? Esse símbolo aí, pessoal, foi um símbolozinho da minha época, da minha adolescência, né? E aí é o olho que tudo vê, tá? Eu coloquei isso aí só para brincar mesmo, só para a gente poder deixar um pouco mais dinâmica aqui os nossos slides, para não ficar tão cansativo, tá? Mas toda vez que ele aparecer, isso é para você te dar uma despertada aí, para você saber que o olho que tudo vê está te olhando agora neste momento aí, você prestar muita atenção nessa parte quando ele entrar, tá bom? Porque realmente é importante, tá bom? Não que as outras partes não sejam, mas é que ela requer um pouco mais da sua atenção, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí nossa aula, tá certo? Ah, mais uma coisa, antes de mais nada, eu moro aqui perto de um lugar que tem passa-carro, então se por vez ou outra eu ver um barulho aí, não se preocupe, é assim mesmo, isso é normal, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula aí sobre teoria de conjuntos. Pessoal, teoria de conjuntos, a gente tem como definição que é um conceito bem primitivo, tá certo? É um conceito bem primitivo, que na verdade a gente tem aqui, ó, como se fosse uma junção, uma coleção de coisas, tá certo? É coleção ou classe de coisas, tá bom? Opa, não se preocupe também, porque assim, eu estou aprendendo a mexer com essas canetas aqui virtuais agora, então isso aqui é normal, beleza? Ok? Vou colocar essa outra aqui um pouco maior, que fica melhor para a gente poder mexer. Então, não se preocupe também, ainda estou aprendendo assim como vocês também. Então vamos lá. E a gente tem uma representação para esses conjuntos, tá certo? As nossas representações, elas podem ser sempre feitas dos conjuntos com a letra maiúscula, tá? A letra do alfabeto maiúscula. Por exemplo, a gente tem como aí um conjunto aí das vogais A, E, I, O, U, beleza? Pessoal, observe que essa vogal A, ela pertence ao conjunto V, que eu chamei aí, que tem que ser sempre representado com a letra maiúscula, certo? Então nós representamos e escrevemos assim, ó, que o A pertence a V, ok? Pessoal, como a gente sabe que a letra B ou a consoante B, ela não pertence ao conjunto das vogais, a gente escreve ela com essa representação aqui, tá? B não pertence a V, ok? Então, a gente tem essas duas representações aí, tá ok? Primeiro, que o A pertence ao conjunto V, e esse B aqui, no caso, não pertence. Então, esse Ezinho aí mesmo cortado aí, tá? Que é a nossa representação, ok? Continuando aí, sobre esses conceitos importantes também. A gente tem um outro conceito muito importante aí, pessoal, que é o conjunto vazio, tá? O conjunto vazio é simplesmente aquele conjunto que não tem elementos, tá bom? Que ele não tem nenhum elemento, ok? E a gente tem a representação dele dessa forma aqui, ó. Com essa bolinha aí cortada, ou então esse símbolo aí de chaves aí vazio, sem nada dentro dele, tá certo? É muito importante ele, tá bom? Daqui a pouco você vai entender o porquê que ele é importante, apesar de ser simples esse conceito, né? Porque é o que não tem nada, né? Mas ele é importante, tá bom? Outra definição importante que a gente tem, pessoal, também é sobre os subconjuntos, tá? E aí eu vou fazer uma leitura e daqui a pouco eu explico, tá certo? Desculpe. Dado dois conjuntos A e B, dizemos que o conjunto A está contido dentro do conjunto B, ou A é subconjunto de B, se todo elemento do conjunto A for também elemento do conjunto B. E aí você tem essa carazinha aí, né? Como assim, professor? Não entendi nada agora e eu vou explicar para você, tá bom? Vamos pegar o seguinte, pessoal, esses dois conjuntos aqui, tá bom? O conjunto A com esses números aqui, ó, 1, 2 e 3, e esse conjunto B aqui com o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Observe que esse conjunto A aqui, ó, desses números 1, 2 e 3, eles estão contidos aqui, ó, dentro desse conjunto B. Ou seja, todos esses elementos aí do conjunto A pertencem ao conjunto B. Então eu posso também afirmar que o A está contido dentro do conjunto B. E quando isso acontece, eu simplesmente posso falar que esse conjunto A aí, ó, ele é subconjunto do conjunto B. Ok? Então, resumidamente, seria isso. Se você tiver elementos do conjunto A que estão dentro do conjunto B, então eu posso dizer que esse conjunto A está contido dentro desse conjunto B, tá bom? Então, esse conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal. Por isso que eu coloquei lá, ó, o olho de Tandera, para você prestar atenção, tá bom? Outro conceito muito importante, pessoal, que a gente tem que ter aqui também, é sobre o conjunto das partes, tá certo?
E aí eu vou explicar aqui para vocês aqui rapidamente como é que funciona essa questão do conjunto das partes aqui. Vou usar essa outra canetinha aqui, tá bom? Para a gente poder explicar isso aqui, ó. Conjunto das partes, beleza? Tá, eu vou explicar. Primeiro eu quero que você se atente a essa formulazinha aqui que é simples, tá bom? Que é 2 elevado a n, tá bom? Eu vou explicar como é que você vai utilizar com ela aqui. E para isso eu vou usar esse espaço aqui em branco, tá bom? Para a gente poder tentar explicar, tá ok? Mais uma vez aí, pessoal, eu peço que você não leve muito em consideração aqui minha letra não é das melhores, tá? E ainda escrevendo aqui com essa canetinha aqui, digital aqui, ainda fica pior ainda, tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir se comunicar aqui para poder te explicar sobre isso, tá bom? Pessoal, para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa ter um conceito bem simples, tá bom? Que é sobre as combinações, tá bom? Todas as combinações possíveis que eu posso ter aqui, por exemplo, ó, desse conjunto V aqui em maiúsculo aqui, tá bom? Dessas letras aí, ó, A, B e C, tá bom? Quais são as combinações possíveis, tá? E aí para isso eu vou utilizar essa formulazinha aí, ó, tá bom? 2 elevado a n, onde esse n aí, ó, é quantidade de elementos, tá bom? Ok? Então, pessoal, é o seguinte, ó, se eu tenho 3 elementos, então vai ser 2 elevado à terceira. E aí a gente volta para aqueles assuntos lá do ensino fundamental sobre a potenciação, né? E aí muitos dos alunos, por incrível que pareça, ainda fazem isso aqui errado. Eles fazem assim, ó, 2 vezes 3. E não é isso, pessoal, tá bom? Você tem aqui, ó, o expoente número 3 aqui, significa que essa base aqui, ó, ela está sendo multiplicada por ela mesma 3 vezes, tá? Então seria isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? E aí, continha simples, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 que dá 8. Então, seria 8. Ah, professor, então significa que aqui eu vou ter 8 subconjuntos? Sim, 8 subconjuntos. E aí eu vou tentar explicar com isso aqui, tá bom? Esse vezinho aqui. Vamos tentar descobrir agora quais são esses subconjuntos, tá certo? Primeiro deles vai ser esse conjunto A, B e o C, ok? Essas chaves aqui é bem difícil de fazer, principalmente desse lado. Já é difícil fazer no quadro mesmo, ainda imagina aqui com essa caneta. Mas enfim, vamos lá. O outro subconjunto que a gente pode ter é a combinação desse A com B e depois desse A com C aqui, tá bom? Então vai ser primeiro o A e o B, e depois o A e o C, tá bom? E depois a gente vai ter uma outra combinação também do B com o C, tá bom? Aí você me pergunta bem assim, professor, e o C e B não é um outro subconjunto? Não, pessoal. O C e o B é o mesmo que o B e o C, por isso que eu não considero, tá certo? Quais são os outros subconjuntos que eu posso ter também? Vou fazer assim com o traço assim, que talvez fica mais fácil, né? Sei lá, de repente talvez foi pior, né? Sei lá. Mas não esquenta, ainda tô aprendendo a mexer com isso aqui, viu, galera? Vamos aprendendo juntos aqui. Vamos lá. Então, o próximo subconjunto aqui que a gente vai ter vai ser esse aqui, ó, pessoal. Eles sozinhos, o conjunto A. Depois o conjunto B, depois o conjunto C. Aí vamos contar para ver se deu 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uai, professor, deu 7. E aí? Nós temos que ter 8 subconjuntos. Aí lembra que eu falei que o conjunto vazio é importante? Isso, pessoal, exatamente. O conjunto vazio é muito importante porque ele está em todos os subconjuntos. Então eu conto ele também, ó, o conjunto vazio, tá certo? O conjunto vazio ele está em todos os conjuntos, tá bom? E agora deu certinho. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8, que é o conjunto vazio. Beleza? Ok? Fácil, tá? Então é isso. Sobre subconjuntos a gente tem isso para falar, tá ok? Agora vamos passar para um outro assunto, tá bom? Continuando aí com a nossa teoria de conjuntos. Nós temos aí um muito importante, tá, pessoal? Que é a união aí, ó. Ok? Então vamos lá. Chamamos de união a soma, pessoal, a junção dos conjuntos, tá ok? São todos os conjuntos formados por todos os elementos de A e de B, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui ó, o subconjunto aí, o conjunto, aliás, na verdade, conjunto A, tá ok? O conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, aliás, 1, 3, 5 e 6, e o conjunto B, 2, 4 e 7, beleza? Ok? E a união, pessoal, é exatamente a junção desses dois subconjuntos aqui, ó, tá bom? Desses dois conjuntos aqui, tá bom? E para facilitar, a gente vai entender mais à frente aí quando a gente estiver trabalhando com os problemas sobre esse matemático aqui chamado de John Venn, tá bom?
John Vane, pessoal, foi um matemático que estudou a teoria de conjuntos, tá bom? Ele na Universidade de Cambridge, tá bom? Ele usou aquela matemática booleana que trabalha com a lógica matemática, tá bom? E aí, para poder fazer algumas representações, ele usou umas bolinhas que a gente chama hoje de diagramas de Venn, tá bom? Ok? É mais ou menos isso aqui, ó. A gente representa cada conjunto assim, ó, com uma bolinha assim, ó, tá bom? E coloca os elementos dentro dele, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o conjunto A, ali representado, e o conjunto B, tá certo? Então, aqui dentro desse conjunto A, a gente tem esses elementos que estão lá marcados, ó, 1, 3, 5 e 6. Ó, tá ficando melhorzinho um pouquinho a letra, né? Tô aprendendo. O conjunto B, 2, 4 e 7. E, pessoal, a união é a junção desses dois elementos aqui, ó. Tá bom? União é o conjunto A com o conjunto B. Beleza? Simples assim, tá? Diagrama de Venn é a representação dos conjuntos, ok? Beleza? Dando continuidade aqui, um outro muito importante também, pessoal, a gente tem esse aqui, ó, que é a intersecção, tá certo? Chamamos, e a gente tem essa representação com esse aqui, ó, o Uzinho assim de cabeça para baixo, tá bom? Chamamos de A intersecção com B, o conjunto formado por todos os elementos que são, ó, comuns, uma palavra aí muito importante aí, ó, ok? Comum, tá bom? São todos elementos que realmente são comuns a e a B, tá certo? Então essa palavrinha aqui, ó, é importante. E pertence tanto a um quanto o outro, tá bom? Por exemplo, nós vamos usar esse exemplo aqui desse conjunto aqui A, tá certo? 1, 2, 3, 4 e o conjunto B, 2, 3 e 8, tá bom? E observe, pessoal, que esses elementos aqui, ó, o 2 e o 3, eles são comuns tanto ao elemento A quanto ao elemento B, tá certo? E aí a gente representa ele dessa forma aqui, ó, A intersecção com B, 2 e 3. E aí você me pergunta aí, ó, com essa bolinha aí que está escrita aí, ó, professor, posso fazer o diagrama de Venn para essas intersecções? E é isso que eu quero te mostrar aqui agora, tá? Sim, nós podemos fazer, pessoal. Como é uma intersecção, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer primeiro a representação do conjunto A, ok? Junto com a intersecção aqui, ó, do conjunto B, ó. Por que essa intersecção? É exatamente os valores que eu tenho aqui, 2 e 3, ó, que é comum para ambos, tá certo? Aqui eu coloco o número 2 e aqui eu coloco o número 3, tá certo? E aqui eu vou ter o número 1 que fica do lado do A e o número 4 que fica do lado do A também. Observe que o número 4 ele não está contido aqui dentro do B, tá certo? Somente o número 8. Então a intersecção, a representação daquele diagrama de Venn que a gente falou no slide anterior, está aqui, muito bem representada aqui, ó, a intersecção com B, tá certo? Não tá perfeito, né, por conta da escrita aqui, que eu ainda estou aprendendo, volto a dizer, mas está aí, beleza? Ok? Outro conceito muito importante, pessoal, que a gente precisa ter em mente é a relação da diferença, tá certo? Essa diferença aqui, ó, muito importante aí para a gente poder dar continuidade, tá certo? Nós representamos aí, ó, com essa simbologia aí, com a setinha, tá bom? Essa diferença é o A menos o B, tá certo? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, beleza? Mas não pertencem a B, ok? São todos os elementos que pertencem, então, aqui ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B. E a gente faz essa representação, A menos B. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B? É exatamente aqui, ó, 5 e 7. Beleza? E aí, mais uma vez, a gente pode usar aquilo que vai ajudar muito a gente, que é o diagrama de Venn, tá certo? A gente coloca aqui, ó. Sugiro a você que sempre coloque a intersecção, porque mesmo que ela não exista, a gente coloca o símbolozinho de vazio, tá certo? Então aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Ok? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente coloca aqui primeiro a intersecção, a gente já observa que a intersecção que tem em ambos é o número 1 e o número 3, tá certo? Então, ele tem tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B, tá certo? E aí a gente tem aqui, pessoal, o número 5, que pertence ao conjunto A, e o número 7, que pertence ao conjunto B. Ok? Ah, professor, e no conjunto B não tem nada? Pelo que a gente observou aqui, nada. E aí a gente já faz essa representação aqui. Então, eu posso dizer para você, pessoal, que exatamente a diferença do A menos B é isso aqui, ó. Tá bom? Que eu vou marcar aqui, ó. Tá bom? Bem rabiscado assim, mas dá para entender, certo? Então, exatamente esses dois números aí, ó. O 5
e o 7, tá ok? Que a gente representou ali de amarelo, exatamente isso aqui, ó. Aí você me pergunta, professor, mas e a representação do B menos A tem? Tem, pessoal, mas observe aqui, ó, que ela é vazia, ó, ela não tem nada, ó, tá certo? Ela é vazia, então aqui, ó, ok? Eu posso representar assim, é o conjunto vazio. Ele não tem nenhuma sobra aqui para o conjunto B, ok? Tranquilo? Então esse aí também é muito importante para a gente poder trabalhar com os nossos cálculos aí, os problemas também que a gente vai se deparar, ok? E aí eu trouxe alguns exercíciozinhos aqui bem simples para a gente poder praticar rapidamente aqui. E aí eu sugiro para você que sempre você faça aquele diagramazinho de Venn, tá certo? Porque ele vai facilitar muito. Então como a gente tem nesse primeiro aqui o A intersecção com B, a gente faz aqui a bolinha aqui para o A e a bolinha aqui para o B, tá certo? Ok, então a gente tem aqui ó, o conjunto A 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B 2, 3 e 6 e o conjunto C 1, 2 e 4, tá bom? O A aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, primeiramente, pessoal, essa intersecção aqui ela é muito importante. E aí sempre você faça assim. Sempre você comece por ela, tá bom? Sempre você veja aqui a intersecção dos dois conjuntos. Ou seja, o que é comum. O que é comum tanto para o A quanto para o B, tá certo? E qual é o elemento que é comum aqui? Quais são os elementos que são comuns tanto no A quanto no B? É exatamente esse aqui, ó, o 2 e o 3. Então a gente coloca ele aqui, ó, tá? Colocar pequenininho para caber, 2 e 3, ok? E quais são os elementos que sobraram para o conjunto A? Sobrou o número 1, sobrou o número 4 e sobrou o número 5. E para o conjunto B, sobrou o número 6, tá? Então, A intersecção com B é exatamente o número 2 e o número 3. Beleza? Fácil assim, né? O U para cima aqui, pessoal, sempre é união, tá certo? Então é fácil a representação dele aqui um pouco maior. Conjunto A e aqui, ó, conjunto C. Olha o carro aí, ó. Então vamos lá. 1, 2 e 4, beleza? E no conjunto A sobrou quem? Sobrou o 3 e o 5. E no conjunto C aqui ficou vazio, não tem nada. Mas o que importa aqui para mim, pessoal, é essa intersecção aqui, ó. Aliás, a união, né? A união com C. Qual que é a união com C? É tudo. Então é o número 1, é o número 2, é o número 3, é o número 4, é o número 5. Beleza? Ok? Pessoal, observa que essa união, a união com C aqui, ó, é exatamente o conjunto A, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso pode acontecer, tá bom? Ok? Vamos para essa próxima aqui, ó, B menos C. Então a gente vai ter esses dois conjuntos aqui, ó, o conjunto B, depois o conjunto C, ok? E eu quero a subtração entre eles. Então vamos fazer essa representação. É bom a gente fazer sempre para ir treinando, tá bom? Primeira coisa, sempre comece pela intersecção, ok? Faça essa intersecção. É o carro da pizza. Daqui a pouco chega aí para minha pizza. Então vamos lá. A intersecção é o que é comum a ambos, né? Então vamos lá, ver qual que é comum aqui. Ó. O número 2 aqui, ó. O número 2 é comum para ambos. O número 3 não é, o número 6 não é. Então vai ser só o número 2. Então a gente pega e coloca ele aqui, ó. Começando aqui pelo conjunto B, a gente tem o conjunto 2, que já está aqui. O 3 e o 6. E o conjunto C é o número 1 e o número 4. Observe, pessoal, que isso tudo aqui, ó, tá vendo esse grandão aqui, que eu estou circulando aqui com a bolinha aqui, ó? Ela é todo o conjunto C, que são esses números representados aqui, ó, 1, o 2 e o 4. E o B também, ó, é o 2, o 3 e o C, apesar de eles estarem conectados aqui por essa intersecção, tá ok? É assim que você vai fazer com a sua representação aí do diagrama de Venn. Mas eu quero, pessoal, saber a subtração aqui, ó, são todos elementos que estão em B, mas não estão em C. E aí, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Vou marcar aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, de amarelozinho aqui, ó. Tá bom? Ok. É essa aqui que é a nossa subtração aqui do B menos o C, ó. Ah, professor, deu só exatamente os números 3 e 6? Sim, pessoal, só os números 3 e 6. Então, B menos C é o número 3 e o número 6. Ó, aqui já ficou um pouquinho mais bonitinho, né? Beleza.
Bacana, pessoal. É isso, é assim que você vai proceder, tá? Tente sempre desenhar as intersecções, tá certo? Que eu acho que as intersecções, não, desculpe, os diagramas de Venn, porque eles vão te ajudar em muito, ok? Então vamos lá. Pessoal, professor, como é que faz quando tenho isso aqui dessa forma? Pessoal, você sempre vai começar, na verdade, pelo que está no parênteses, tá ok? Dentro desse parênteses, essa união, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode fazer primeiro a junção, tá certo? Que é esse elemento aqui, ó. Vou puxar uma setinha aqui para ele. Que é essa junção aqui, são todos elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem também ao conjunto B, ok? Quais são esses elementos? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e também o número 6, tá bom? Porque é a união, beleza? E aí, pessoal, eu quero fazer aqui ó, a subtração do conjunto C, que é 1, 2 e 4. E aí você sempre vai fazer a seguinte leitura. São todos os elementos que pertencem a esse conjunto aqui, mas não pertencem a esse outro, que é o C. Ok? Eu quero todos os elementos que pertencem a esse aqui, mas não pertencem a esse. Tá? Então nós vamos fazer aqui para nos ajudar o diagrama de Venn novamente, ó, tá bom? Ok? Vamos colocar essa intersecçãozinha aqui, porque não sei se ainda vai ter, mas a gente sempre coloca, tá? Aqui é o C, e aqui, pessoal, não vai ser mais A e B, vai ser o A ou B, tá certo? São todos esses elementos aqui, ó. E aí, de cara, eu já enxergo que esse número 1, o número 2 e o número 4, ele é a própria intersecção aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 4. Beleza? Tranquilo? E esse daqui, ó, que é o conjunto A união B, eu vou pegar todos esses elementos aqui, ó. O número 1 já está aqui, o número 2 já está aqui, o número 3 não está, então ele vai ter que ficar aqui fora. O número 4 já está, então não preciso mexer. O número 5 está, mas ele não está na intersecção, então ele tem que ficar aqui fora aqui, mas dentro aqui do conjunto A união B, tá bom? E o 6, tá bom? Mas lembre, pessoal, que o problema ele me fala que ele quer todos os elementos que estão aqui nesse conjunto A união B, mas não está em C. Então quem é? É esse aqui, ó, exatamente esses elementos aqui, ó, que estão aqui, ó. Beleza? 3, 5 e 6, ok? E aí eu vou escrever aqui para você, aqui, ó. Um minutinho. São esses elementos aqui, ó. Vou escrever eles aqui, tá bom? É o 3, o 5 e o 6. Não ficou perfeito, mas dá para entender, né? Então é isso, beleza, pessoal? Então a resposta desse item aqui D é essa daqui, beleza? 3, 5 e 6, ok? Tranquilo, pessoal, entendeu? Beleza? Então é essa a nossa aulinha de hoje aqui para teoria de conjuntos. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa nossa caminhada e espero ter bons frutos a se colher aí mais à frente aí com essa teoria. Prazer, tudo de bom para vocês, Deus os abençoe. Obrigado.